versículo 10 ao 23, que diz assim: Segundo a graça de Deus que me foi dada, lancei o fundamento como prudente construtor e outro edifica sobre ele. Porém, cada um veja como edifica, porque ninguém pode lançar outro fundamento além do que foi posto, qual é Jesus Cristo. Contudo, se o que alguém edifica sobre o fundamento é ouro, prata, pedras preciosas, madeira, feno, palha, manifesta se tornará a obra de cada um, pois o dia a demonstrará, porque está sendo revelada pelo fogo. E qual seja a obra de cada um, o próprio fogo o provará. Se permanecer a obra de alguém que sobre o fundamento edificou, esse receberá galardão. Se a obra de alguém se queimar, sofrerá ele dano, mas esse mesmo será salvo, todavia, como que através do fogo. Não sabeis que sois santuário de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? Se alguém destruir o santuário de Deus, Deus o destruirá, porque o santuário de Deus que sois vós é sagrado. Ninguém se engane a si mesmo. Se alguém dentre vós se tem por sábio neste século, faça-se estulto para se tornar sábio. Porque a sabedoria deste mundo é loucura diante de Deus. Porquanto, está escrito, ele apanha os sábios na própria astúcia deles. E outra vez, o Senhor conhece os pensamentos dos sábios, que são pensamentos vãos. Portanto, ninguém se glorie nos homens, porque tudo é vosso. Seja Paulo, seja Cefas, seja o mundo, seja a vida, seja a morte, sejam as coisas presentes, sejam as futuras, tudo é vosso e vós de Cristo e Cristo de Deus. Vamos nos lembrar um pouco sobre o que nós vimos até aqui. Tecnicamente, o que nós vimos semana passada. Eu lhes disse semana passada que nós iríamos, na verdade é domingo, não semana passada, no domingo, que o estudo estaria dividido em duas partes. Paulo está tratando apenas de um tema, mas o capítulo é grande, então seria dividido em duas partes. Como isso nasceu? Veja, como isso se põe dentro do contexto. A igreja em Corinto tem dois problemas fundamentais. Dois problemas fundamentais que sustentam a crise de comunhão, a crise da unidade da igreja. Primeiro problema, a falta de compreensão do Evangelho. Paulo resolve esse problema, capítulo 1, versículo 18, até o capítulo 2, versículo 16. Segundo problema, a falta de compreensão acerca do papel da liderança cristã. Aí Paulo começa a lidar com esse problema a partir do capítulo 3 até o versículo 21 do capítulo 4, quando ele encerra a sessão sobre a unidade, sobre a comunhão, sobre o problema da comunhão da igreja em Corinto. Então, para lidar com esse segundo problema, Paulo ataca o que nós chamamos de espiritualidade partidária. E essa espiritualidade partidária, ela é, em primeiro lugar, terrivelmente imatura. Nós vimos isso dos versículos 1 ao 4. Paulo fala que eles são crentes carnais porque são crentes imaturos, são como crianças em Cristo. E existe evidência para isso. Segundo, a espiritualidade partidária, ela ignora conceitos bíblicos de liderança. Nós vimos um conceito semana passada, no domingo, que é o conceito sobre o que os líderes são. Os líderes são servos e nada mais. E isso é importante entender. Eles são servos e nada mais nem nada menos. Versículos 5 a 9. Agora, nós veremos o segundo conceito ignorado por uma espiritualidade partidária. E veremos também o terceiro aspecto da espiritualidade partidária. Ok? Então vamos lá. A espiritualidade partidária, ela é em segundo lugar, porque estamos dando sequência. Ela é em segundo lugar, ou o que ela faz em segundo lugar é ignorar o conceito bíblico de liderança. Ela ignora conceitos bíblicos de liderança. Quais conceitos bíblicos de liderança? Estou repetindo. Primeiro, os líderes são servos e nada mais. Versículos 5 a 9. Já vimos isso. Segundo, o líder é responsável pelo seu trabalho diante de Deus. O líder é responsável pelo seu trabalho diante de Deus. Versículo 10 até o versículo 17. Para eu lhes mostrar como Paulo demonstra essa responsabilidade do líder diante de Deus, eu lhes darei alguns aspectos dessa responsabilidade. Primeiro,
Isso vai se tornar um pouco mais didático, vai ajudar na compreensão desses versículos do 10 ao 17. Primeiro, o líder é responsável em como lança o fundamento. Versículo 10, parte A. O líder é responsável em como lança o fundamento. Versículo 10, Paulo diz que lançou o fundamento. Ele dá um testemunho de si mesmo. Ok. Mas ele diz com que base ele fez isso? Segundo a graça que me foi dada. Ou seja, Paulo exerceu o seu trabalho em conformidade com o seu chamado. Ele foi chamado pela graça de Deus para ser apóstolo. Ele recebeu dons, como a mensagem, revelação, espírito, de tal forma que quando ele trabalhou, o seu testemunho de seu trabalho é que não foi ele que trabalhou, mas foi a graça de Deus que trabalhou nele. E como ele lançou esse fundamento? Essa é a parte importante. O líder responsável, ou essa responsabilidade do líder, ela se mostra em como ele lança o fundamento. Aí ele diz, como prudente construtor. Literalmente, como sábio arquiteto, ou como sábio construtor-chefe. Ele agora está utilizando uma linguagem de arquitetura ou de engenharia. Antes, ele estava utilizando uma linguagem ilustrativa de campo, de agricultura. Deus é o dono do campo, o líder é o servo e a igreja é o campo. Agora, ele está utilizando uma ilustração de construção. Engenharia, arquitetura, tem um prédio para ser construído. Deus é o dono do prédio, Cristo é o fundamento do prédio. E os líderes estão trabalhando na edificação desse prédio. Aí Paulo diz que ele lançou o fundamento, que é Cristo, porque outra coisa não pode ser o fundamento da igreja senão Cristo. Mas ele fez isso como prudente construtor. Isso é importante ser notado. Essas palavras que ele aplica a si mesmo, do modo como ele agiu ao lançar o fundamento da igreja, como um sábio arquiteto. Eu penso que isso significa pelo menos 3 coisas. Primeiro, um reconhecimento da responsabilidade por causa do posto que lhe foi dado. Um reconhecimento da responsabilidade por causa do posto que lhe foi dado. Quando chefes ou chefes maiores dão atividades mais importantes ou elevam o cargo de certas pessoas na empresa, eles se sentem mais responsáveis, eles sentem o peso da posição. Então ele está dizendo que ele é o construtor-chefe disso. Ele está se referindo a um cargo de responsabilidade, do qual isso pesa sobre ele. Como consequência, vem outra implicação. Uma prática trabalhista de constante esforço. A gente sabe que quando a pessoa é dona do negócio, ou quanto mais alta ou mais responsabilidades ela tem dentro de uma empresa, mais se exige dela. Então, ela é a primeira a chegar e a última a sair. Quanto mais responsável ela se sente por causa deste trabalho, mais ela se entrega por este trabalho. Porque ela sabe que se alguma coisa der errado, o negócio ou o problema vai cair nas mãos dela, porque ela é a responsável por aquele setor da empresa. Isso acontece também naturalmente na igreja, nas sociedades internas. Quando alguém é eleito presidente de uma sociedade interna, o peso que vem sobre as suas costas é diferente do que como se ele fosse um sócio ou uma sócia da sociedade interna. Isso é natural, mas Paulo está dizendo, eu fiz isso como um consultor-chefe. Eu sabia o que eu estava fazendo. E eu sabia o que Deus me chamou para fazer. E aí vem uma terceira implicação. Uma especialidade que só a ele pertence. O texto diz que ele é o consultor-chefe, que ele é o sábio arquiteto, literalmente. Ele literalmente é o sábio construtor-chefe. A palavra no grego é arquiteto. Mas ele é o sábio construtor-chefe. Então ele não é apenas o construtor-chefe, não. Ele é o sábio construtor-chefe. Quando alguém é chamado à liderança, ao ministério, ele é também capacitado para isso. E de tal forma que quando assume esta posição, ele é o responsável para gerir e para transmitir aquilo que ele recebeu em capacitação, que ele recebeu em bênção, em conhecimento. Ele é o sábio consultor-chefe, ele não é qualquer. Ele sabe do que ele está falando. Por ser o sábio consultor-chefe, ele lança como fundamento Cristo.
e não outra coisa. Ele sabe que a sabedoria de Deus, que é o Evangelho, é o que faz as coisas acontecerem. É onde ocorre transformação. Então o sábio, o construtor-chefe, lança como fundamento Cristo. Mas o ponto que quero destacar, principal, é que o líder é responsável em como lança o fundamento. Ele precisa sentir esse peso quando está iniciando o trabalho. Então, no versículo 10, ainda parte B até o versículo 15, aí Paulo começa a falar um caráter mais geral da responsabilidade. Ele já não se cita, ele cita aspectos mais gerais, mas continua os pontos acerca da responsabilidade do líder em seu trabalho diante de Deus, que é o conceito ignorado pelos coríntios. Aí vem o segundo, então. O líder deve edificar sobre o fundamento do Evangelho. Paulo diz na parte B do versículo 10, e outro edifica sobre ele. Então ele lançou o fundamento, Jesus Cristo e este crucificado, e depois outro veio e edificou sobre ele. Isso não tem a ver, preste atenção, não tem a ver com seguir ou não o trabalho do pastor anterior. Não tem nada a ver com isso, nada a ver. O pastor fez um trabalho bonito, chegou outro, botou tudo para baixo, mudou tudo, virou tudo de ponta cabeça. Paulo disse que você não pode fazer isso. Nada a ver, não tem nada a ver com isso. Ele está dizendo que este que edifica, ele deve necessariamente edificar sobre o fundamento, que a igreja nasce, o Evangelho da Graça de Deus. Nenhum líder, pastor, bispo, quem quer que seja, tem o direito de tocar neste fundamento. Ele diz, no versículo 11, ninguém pode lançar outro fundamento além do que foi posto, qual é Jesus Cristo. Não podem de forma alguma. Isso traz à luz a crise da igreja na cidade de Corinto, na região da Galácia, onde Paulo diz, ele começa a carta dizendo, admira-me que sejais passando tão depressa daquele que vos chamou na graça de Cristo para outro evangelho, o qual não é outro senão que há alguns que vos perturbam e querem perverter o evangelho de Cristo. Estavam tocando no fundamento, é o evangelho. Não pode, de forma alguma. E aí eis o problema. A sabedoria deste século ataca não uma parte do edifício, ela não está preocupada em quebrar algumas janelas desse edifício, derrubar uma porta ou fazer qualquer coisa do tipo, não. A sabedoria deste século, ela ataca o fundamento. Paulo lançou o fundamento. Outros construíram sobre este fundamento. Aí o que fizeram os coríntios? Por uma influência secular, estavam colocando a liderança como um fundamento e não Cristo. O fundamento da igreja é sempre o Evangelho. E toda a construção deve ser feita sobre o Evangelho, nunca sobre qualquer pessoa, por mais incrível que ela seja. Terceiro, o líder deve edificar com a sabedoria do Evangelho. Versículo 10, parte C, Paulo diz, porém cada um veja como edifica. Ou seja, aí ele explica melhor no versículo 12 e 13. No caso de alguém construir sobre este alicerce usando ouro, prata ou pedras preciosas, madeira, feno, palha, a obra de cada um vai ficar manifesta. E ela será manifesta no dia do juízo final. Então perceba, tanto os metais preciosos, ouro, prata ou pedras preciosas, quanto os utensílios mais frágeis, madeira, feno e palha, passarão pelo fogo do juízo final. É o que o texto diz. Versículo 13, manifesta se tornará a obra de cada um, pois o dia a demonstrará, porque está sendo revelada pelo fogo. E qual seja a obra de cada um, o próprio fogo o provará. Veja, entenda duas coisas. O texto não é sobre cristãos. Não está falando sobre cristãos. Os crentes no texto são o campo, o prédio ou o santuário de Deus que está citado no versículo 16. Segundo, o texto não é sobre salvação. Paulo está considerando os líderes genuinamente cristãos. E ele está falando sobre a obra que eles exercem, não sobre eles mesmos, mas sobre a obra deles. E é essa obra que vai passar pelo fogo do juízo final. O texto ensina a nós, então, que é expressamente proibido tocar no fundamento. Porém, a forma como você constrói ou como você construirá sobre este fundamento
deve ser como quem enxerga a preciosidade deste fundamento e o valor daquilo que está sendo construído. Pois, se você não perceber isso, ou se você não notar o valor do fundamento ou a preciosidade de Cristo Jesus, isso vai fazer com que a construção seja de palha, feno e madeira. Você vai construir sobre o fundamento, mas existem maneiras específicas de construir sobre o fundamento. Naturalmente, tais expressões, ouro, prata, pedras preciosas, madeira, feno e palha, são figuras relacionadas ao tempo, não são figuras relacionadas ao templo físico, mas à qualidade do material utilizado pelo líder. O que indica que este senso de responsabilidade do pastor ou líder espiritual para com a igreja vai se manifestar naquilo que ele utiliza para edificar a igreja. Não tem a ver necessariamente com a qualidade da igreja. Tem a ver com a qualidade daquilo que o líder utiliza para edificar a igreja. Notem essa diferença. Paulo está falando sobre algo que o líder faz, não sobre o que a igreja é. A igreja é o prédio. Mas ele está dando ênfase no que o líder usa. Então percebam esse detalhe. Em terceiro lugar, o líder deve edificar com a sabedoria do Evangelho. Quanto mais profundo ele estiver no Evangelho, mais tesouro ele utilizará para a construção desse prédio. Quanto menos profundo no Evangelho, menos tesouro. Mais madeira, mais feno, mais palha. Quarto, o líder deve considerar a recompensa do Evangelho. Isso é um ponto importante, versículo 14 e 15. Paulo diz que receberão um galardão, receberão uma recompensa. Aqueles que tiverem suas obras intactas. Se permanecer a obra de alguém que sobre o fundamento edificou, este receberá galardão. Beleza? Aí o que ele diz? Se forem queimadas, não receberão a recompensa. Simples assim. Mas ainda assim serão salvos. Esse texto, como eu disse, fala sobre um juízo sobre as obras dos líderes espirituais e não sobre o indivíduo. Por isso, o fogo deste texto não é o fogo da condenação do inferno. Não é a condenação eterna. É sobre a obra que ele edificou, ou a qualidade da obra que ele edificou, sobre o trabalho dele como servo de Deus, como líder espiritual. Deus chamou ele para fazer esse serviço. Mas há outro detalhe, que é esse galardão. É a recompensa. Eles digo que aqueles que se firmam na preciosidade do Evangelho recebem a recompensa. Aqueles que se firmam na preciosidade do Evangelho recebem a recompensa. Eu vou repetir mais uma vez. Aqueles que se firmam na preciosidade do Evangelho recebem a recompensa. Por que eu estou dizendo isso? Por causa do testemunho pessoal de Paulo. 1 Coríntios capítulo 15, versículo 10. Preste atenção quantas vezes ele vai repetir a palavra graça. Mas, pela graça de Deus, sou o que sou. E a sua graça, que me foi concedida, não se tornou vã. Antes, trabalhei muito mais do que todos eles. Todavia, não eu, mas a graça de Deus comigo. Em um versículo, Paulo cita a graça 3 vezes para dizer, não fui eu, mas foi a graça. É isso aí. E eu não tenho mais nada a dizer sobre isso. Foi a graça. O galardão, portanto, é recebido, não conquistado. E existe diferença entre essas coisas. Ou você recebe a salvação, ou você conquista a salvação. Percebam? Se eu falar sobre salvação, a diferença ela fica maior, ela explode, é claro. Ninguém conquista a salvação, você só recebe, você recebe pela graça. Só que aí o texto está dizendo que você também recebe galardão, você não conquista galardão. Pense nisso, pense nisso. Galardão é recebido, não conquistado. É recebido por aqueles que trabalham intensamente sem confiarem em seus esforços. Que estudam dia e noite, o dia inteiro sem se gloriarem do que aprenderam. Que oram todas as manhãs para trabalharem mais, estudarem mais e darem mais à igreja. E no fim do dia dizerem de coração, sou pobre e necessitado, mas o Senhor cuida de mim. A recompensa é para aqueles que sabem que são servos e que têm consciência de suas responsabilidades e por isso se esforçam tanto, mas no fundo de seus corações, o reconhecimento deles de todo o trabalho que fazem e de todo o esforço que empenham nesta obra da igreja de Deus, do santuário de Deus, é dizer, não sou eu, é a graça de Deus. O galardão, então,
é para os que são pobres de espírito. É para os que são mansos de coração, é para os pacificadores, é para os misericordiosos, é para os cheios de fome e sede de justiça. É para os que sabem que não existe nada neles, senão a graça de Deus. Então eles recebem por graça, porque é a graça que atua em nós e através de nós. Quinto, Paulo dá um aspecto mais geral sobre essa responsabilidade do líder e sobre o líder ser responsável por seu trabalho diante de Deus. Versículos 16 e 17, Paulo questiona os coríntios, dizendo: não sabeis que sois santuário de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? Preste atenção. Este não é o texto que diz que o Espírito Santo habita em mim. Este não é um texto para eu virar e dizer: a Bíblia diz que o Espírito Santo habita em você, ou a Bíblia diz que o Espírito Santo habita no meu coração, ele faz morada aqui. Esse não é um texto para dizer isso. Paulo não está falando isso. Essas não são as palavras de Paulo aqui. Ele fala isso no capítulo 6. Se você quiser usar o capítulo 6, as palavras são quase iguais, mas você precisa entender o contexto. O contexto define o que Paulo está dizendo. As palavras do autor, ela muda conforme o contexto. No capítulo 6, isso faz sentido. É o que ele está dizendo. O Espírito Santo faz morada no nosso coração. Aqui, ele não está dizendo isso. Ele está dizendo que o Espírito mora na igreja, no corpo de Cristo por inteiro. A igreja do Senhor, este povo é o santuário de Deus, é a habitação de Deus. Por isso que ele diz para Timóteo, na primeira carta de Timóteo, que a igreja é a casa de Deus. Então entendam isso. Isso é importante para o que Paulo está dizendo. Ele diz que a construção é este santuário. E este santuário é sagrado porque é a morada de Deus, é onde o Espírito de Deus habita. E por isso, exatamente por isso, porque é um santuário de Deus, porque é onde o Espírito de Deus habita, que se alguém destruir a igreja, Deus o destruirá. Aqui, Paulo já não fala mais sobre o construtor, já não é mais aquele que constrói, já não é mais o servo, agora é alguém indefinido. Pode ser o construtor ou pode ser qualquer membro, porque neste ponto ele está sendo indefinido. E penso que ele faz isso para atacar a igreja que estava flertando com a destruição do fundamento que é Cristo. E como ela fazia isso? Ela fazia isso dando ouvidos à sabedoria deste século, para tornarem líderes mais do que servos. Era o que a igreja estava fazendo, colocando Paulo, Apolo e Pedro em um pedestal que Deus não os colocou. Vejam então, a responsabilidade dos líderes, que são servos, é apenas lançar o fundamento, edificar sobre esse fundamento e contemplar a recompensa pelo trabalho, confiando somente na graça de Deus. É isso. A responsabilidade desses líderes que são apenas servos é lançar o fundamento, edificar sobre esse fundamento e contemplar a recompensa pelo trabalho, confiando somente na graça de Deus. Paulo está dizendo à igreja que um líder responsável, que sabe que a igreja é o santuário de Deus, sabe qual é o seu fundamento, que deve edificar sobre esse fundamento e sabe qual é o poder da graça na vida de um pecador, ele nunca, de forma alguma, ele iria aceitar a glória para si mesmo. É isso que Paulo está dizendo, é este o efeito das palavras de Paulo. Um líder que tem consciência dessa responsabilidade que eu estou dizendo para vocês, ele não queria aceitar o que vocês estão fazendo. Ele não queria aceitar glória para si mesmo. O problema é que, independentemente de Paulo aceitar isso, de Apolo aceitar isso, de Pedro aceitar isso, eles já fizeram isso. Já colocaram um monte de pedestais espalhados na igreja para adorarem, cultuarem um homem. Paulo, Apolo e Pedro. Esse é o problema. Espiritualidade partidária. A espiritualidade partidária, portanto, ignora conceitos bíblicos de liderança, porque ignora que os líderes são apenas servos e ignora a responsabilidade deles diante de Deus. Nenhum líder quer ser adorado. Se ele quiser ser adorado, ele não é um líder verdadeiro, ou no caso, não foi chamado por Deus para ser isso, para ser esse líder. Terceiro, a espiritualidade partidária é em si mesma um auto-engano. Espiritualidade partidária é em si mesma um auto-engano. Versículos 18 ao 23, vamos falar sobre isso, vamos ensinar sobre isso. Paulo começa dizendo: ninguém se engane a si mesmo.
Ou seja, não vos enganeis. Não cometam um auto-engano. O que é auto-engano? Auto-engano é quando você mente para si mesmo, acredita nessa mentira e depois passa a viver como se essa mentira fosse verdade. Imagine que você está olhando para um relógio, o relógio está na parede, relógio de ponteiro, e está marcando 10 horas. Então você mente para si mesmo que são 9 horas. E aí você acredita nessa mentira de que são 9 horas, mesmo sendo 10 horas. E aí, de repente, você passa a viver desta forma. Toda vez que você olha para o relógio que está marcando 10 horas, você vê 9 horas. Você está acreditando na sua mentira. Você está cometendo um auto-engano. É isso que Paulo está dizendo. Queridos, não vos enganeis. Não se enganem a si mesmo. E aí ele diz qual é o auto-engano. É um auto-engano duplo. E ele diz em resumo a tudo aquilo que ele tratou desde o capítulo 1 até aqui. Primeiro, auto-engano é a sabedoria deste século. Paulo diz, ainda no versículo 18, a parte B, se alguém dentre vós se tem por sábio neste século, faça-se estulto para se tornar sábio. Eu não entendi nada, pastor. Ok, não tem problema não. Eu vou traduzir o versículo para você. Se alguém no vosso meio se julga sábio segundo a sabedoria deste mundo, faça-se louco, faça-se ignorante, para poder ser verdadeiramente sábio. Como assim? Peraí. O cara se julga sábio segundo a sabedoria deste mundo. Mas para ele ser sábio de verdade, ele tem que se fazer louco, se fazer ignorante, se fazer... faça-se estulto, faça-se ignorante para se tornar sábio. Por que ele está dizendo isso? Bom, porque a sabedoria do mundo é loucura diante de Deus. Lembra lá do capítulo 1? Versículo 20 do capítulo 1. Onde está o sábio? Onde está o escriba? Onde está o inquiridor deste século? Porventura não tornou Deus louco a sabedoria do mundo? Versículo 22 em diante. Porque tanto os judeus pedem sinais como os gregos buscam sabedoria. Mas nós pregamos a Cristo crucificado. Este Cristo crucificado é escândalo para os judeus e loucura para os gentios. Mas para os que foram chamados, tanto judeus como gregos, Cristo é poder de Deus e sabedoria de Deus. Então, o Evangelho é a sabedoria de Deus, mas ao mesmo tempo é a loucura de Deus para o ser humano. Por isso, no versículo 25 do capítulo 1, Paulo diz: porque a loucura de Deus é mais sábia do que os homens, e a fraqueza de Deus é mais forte do que os homens. E por isso ele diz no versículo 30 que Cristo é a sabedoria de Deus para nós. Entendam isso. A sabedoria do mundo tem por louca a sabedoria de Deus. A sabedoria de Deus, que é louca ao mundo, enlouquece a sabedoria do mundo. Então é por isso que Paulo está dizendo, olha, se você acha que você é sábio segundo o mundo, o melhor é você tornar-se louco segundo o mundo. Quanto mais louco você for segundo o mundo, melhor. Por isso, ouso dizer que se você não é louco o suficiente diante dos olhos do mundo, você não entendeu o Evangelho. É muito provável que você não tenha entendido o Evangelho ainda. Se você não é louco, se você não é um pontinho branco no meio de um monte de preto, ou um ponto preto no meio de um monte de branco, ou se você é um ponto branco no meio de um monte de colorido, ou você é um ponto colorido no meio de um monte de pontinho preto-branco, enfim, se você não é estranho ao mundo, você não entendeu o Evangelho. Porque o Evangelho é loucura para o ser humano. Se você é igual demais, pensa igual em tudo, suas respostas para os problemas e dilemas da vida são sempre as mesmas, sejam jargões cristãos, sejam as palavras que você ouve de influenciadores, de plantão, enfim. Se você é igual ao mundo, você não entendeu o Evangelho. Você não entendeu o Evangelho. Definitivamente não. E aí Paulo cita as Escrituras para fundamentar isso. Ele cita Jó, capítulo 5, versículo 13. Ele apanha os sábios na própria astúcia deles. E ele cita Salmo 94, versículo 11. O Senhor conhece os pensamentos dos sábios, que são pensamentos vãos. Desta forma, devemos entender que as Escrituras anunciam a loucura da sabedoria humana diante da sabedoria de Deus. Toda vez, por causa disso, toda vez que damos ouvidos, ou mais ouvidos, à sabedoria do mundo, como se a sabedoria de Deus não tivesse nada a dizer sobre o assunto, nós nos enganamos. Nós cometemos um auto-engano. Exemplo,
Tentar deixar um negócio mais claro. Problemas com o filho. O filho tem problema de comportamento, de hábito, de fala, ele é muito desobediente, ele é mimado, enfim, etc, etc, etc. Ele tem problema. Ele é muito problemático para nós não conseguimos controlá-lo. Ok, beleza. Então, o psicólogo tem alguma coisa para dizer sobre isso, um terapeuta tem alguma coisa para dizer sobre isso, um sociólogo tem alguma coisa para dizer sobre isso, um biólogo, no caso um médico, um biomedicina ou genética, algo do tipo, tem alguma coisa a dizer sobre isso. Todo mundo tem alguma coisa a dizer sobre isso. Mas parece que na maioria das vezes os pais rejeitam que a Bíblia também tem alguma coisa a dizer sobre isso. E na verdade, ela tem algo a dizer que é fundamental, é mais central do que o que o psicólogo, o terapeuta, o sociólogo ou o geneticista tem a dizer. Não quer dizer que essas coisas que eles digam sejam mentiras. Quer dizer que eles tocaram em pontos que são apenas sintomas de uma doença mais profunda ou de um problema mais profundo da doença. São sintomas da doença. O problema verdadeiro que o seu filho tem se chama pecado. Ele é um miserável pecador. Você precisa reconhecer isso. Ele é um depravado. Essa é a palavra bíblica. Ele é morto espiritualmente. Ele é filho da ira. Mas nenhum pai aceita isso. Então, ele corre para o psicólogo, para o terapeuta, para o médico e qualquer outra pessoa. Não que ele não tenha que fazer isso. O ponto é que ele ouve eles rejeitando o problema fundamental do filho dele, que é pecado. É um problema de rebelião com Deus. Os pais não acreditam que os filhos nascem pecadores. Então, eles rejeitam o evangelho para o filho. Problemas de crescimento da igreja. Nós somos sempre tentados a imaginar que a melhor forma de produzir crescimento é utilizando-se de artifícios humanos, quando a própria Bíblia já deixa claro o modo como Deus faz as coisas acontecerem. A gente acha que pregação do Evangelho não resolve, que Cristo crucificado não fica repetindo demais, o pessoal enjoa, fica falando o tempo todo sobre morte, sobre o juízo de Deus, ou sobre amor. Enfim, a gente tem que fazer um negócio diferente. Não quer dizer que não tenhamos que fazer alguma coisa diferente. Quer dizer que muitas vezes nós queremos abandonar o fundamento pelo qual Deus promove crescimento na igreja porque achamos que não vai dar certo. Então a gente precisa da sabedoria humana ao invés da sabedoria de Deus. É isso que acontece na prática. Problemas de comunhão na igreja. É o que está aqui na igreja de Corinto. Qual é o fundamento? Problema com o evangelho. É o que Paulo está resolvendo. Vocês têm problema com o evangelho, é por isso que vocês estão brigando entre si, é por isso que existe partido entre si, é por isso que existe inveja, é por isso que existe briga, é por isso que existe essa confusão toda dentro da igreja, porque vocês têm problema com Deus, têm problema com o evangelho. Então, cometemos um auto-engano toda vez que dizemos amém às palavras do homem, enquanto deveríamos julgar todas as coisas e reter o que há. Nós temos a mente de Cristo. Deveríamos estar usando. Segundo, o auto-engano nestes versículos, ele também é manifestado no culto ao homem. Versículo 21 a 23. Paulo diz, ninguém se glorie nos homens. É o que ele está falando. Em outras palavras, ninguém pode encontrar sentido na vida, alegria, prazer e satisfação nos homens. É a mesma coisa que ele disse no versículo 30 e 31 do capítulo 1. Mas vós sois dele, em Cristo Jesus, o qual se tornou da parte de Deus, sabedoria e justiça e santificação e redenção, para que, como está escrito, aquele que se glorie, glorie-se no Senhor, não nos homens. Tem que se gloriar no Senhor, no conhecimento do Senhor, em conhecer a Deus e relacionar-se de forma pessoal e transformadora com Deus, com base em Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador. Ok? Mas qual é o problema? O problema é que muitos cristãos estão mais próximos de morrerem por um líder político do que por Jesus. Muitos cristãos ficam desesperados por um homem ou por uma mulher, enfim, por relacionamento, romance, de um modo que nunca ficariam por Cristo. Cristo parece que nunca é o amado de suas almas, ele não é o seu noivo que cavalga em um cavalo branco, ele não é o mais formoso entre os homens. Não, eu preciso de algo mais.
Muitos cristãos lutam por causas com um empenho que nunca teriam para com a igreja ou o evangelho de Cristo. Eles se gloriam nos homens. Vivemos em uma época onde mais do que nunca é necessário os cristãos serem exortados por textos como esses, pois estão se gloriando nos homens e precisam ser lembrados que seja Paulo, seja Apolo, seja Pedro, seja o mundo, seja a vida, seja a morte, seja o presente, seja o futuro, tudo é deles. Os líderes são servos de Deus, eles são servos de Deus, para lhes servirem com a bênção do Evangelho. Não é para serem adorados, não é para beijar a mão deles, não é para se ajoelhar diante deles, não é para ouvir as besteiras que eles falam, porque eles são servos de Deus, não estão servindo a Deus, lhes dando o que Deus dá, então não é para ouvir, mas estão adorando. O mundo é de vocês, cristãos, veja que coisa maravilhosa! O mundo é de vocês porque são co-herdeiros com Cristo. Bem-aventurados, mansos, porque herdarão a terra. Se sois filhos, sois herdeiro e co-herdeiro com Cristo. Você já parou para pensar nisso? O poder da reconciliação com Deus faz com que sejam reconciliados com a criação de Deus. Então, por causa desta reconciliação, impera sobre vocês, cristãos, as ordens de cultivar, guardar, sujeitar e dominar sobre a terra. E agora, devem fazer isto, cultivar, sujeitar, guardar e dominar sobre a terra, como seres humanos recriados e que estão sendo transformados à imagem daquele que é a imagem de Deus, Cristo. Não deem a terra a ninguém. Não concedam isto de mão beijada. A terra não é deles. A terra é de Deus e nós somos herdeiros dela. Então não deem a terra a ninguém que queira ser adorado como um Deus. Ou que age como se fosse um Deus. Seja um líder religioso, seja um líder político, seja um líder em qualquer área da vida. Enfim, seja qualquer ser humano. Não confieis em homens. Não confieis em homens. A espiritualidade partidária é um auto-engano, porque ela busca sabedoria onde não tem. Ela busca sabedoria onde não tem e dá glória a quem não deve dar. Olha que loucura. Ela busca sabedoria onde não tem e dá glória a quem não deve dar. Ela corrompe a ideia bíblica do que significa o ser humano, porque no fundo rejeita o Evangelho, que é a sabedoria de Deus. Vocês não são de ninguém, senão de Cristo e de Deus. É o que Paulo conclui dizendo: e vós de Cristo e Cristo de Deus. Vocês não pertencem a mim, não pertencem aos presbíteros, não pertencem ao Roberto Brasileiro, porque, no caso, ele é o presidente do Supremo Conselho, não pertencem a nenhum líder religioso, não pertencem ao Papa, não pertencem ao Estado, não pertencem ao Bolsonaro, não pertencem ao prefeito, não pertencem ao governador Casagrande, não pertencem a ninguém. Se você é igreja, se você está incluído no corpo de Cristo, você pertence a Cristo. Você é de Cristo e Cristo é de Deus. Você não é de ninguém, senão de Cristo, somente de Cristo. Então, não queira encontrar sentido na vida em outra pessoa, ok? Em resumo, a espiritualidade partidária, que é tudo que tem no capítulo 3, ela é terrivelmente imatura, ela ignora conceitos bíblicos de liderança e ela é em si mesma um auto-engano. Gravou? A espiritualidade partidária é terrivelmente imatura, ignora conceitos bíblicos de liderança e ela é em si mesma um auto-engano. Por fim, duas coisas importantes. Primeiro, reconheça o esforço do seu líder espiritual sem, contudo, divinizá-lo. Reconheça o esforço de seu líder espiritual sem, contudo, divinizá-lo. Paulo falou muito sobre as responsabilidades de um líder e isso pesa sobre ele, ao mesmo tempo que criticou a igreja por causa do culto à personalidade. Em outras palavras, ele está dizendo: olha, entenda o que nós fizemos, mas não nos coloque num pedestal do qual nós não queremos fazer parte. Não faça isso. Respeite o esforço do seu líder espiritual, sem contudo divinizá-lo. Não divinize. Hebreus capítulo 13, versículo 17 é importante para nós nesse ponto. Obedecei aos vossos guias e sede submissos para com eles, pois velam pela vossa alma, como quem deve prestar contas, para que façam isto com alegria e não gemendo,
porque isto não aproveita a vós outros. Obedecei a vossos guias e sede submissos para com eles, pois velam por vossa alma. Isso vai trazer frutos à comunhão da igreja, porque neste caso ele é o enviado de Deus, ele é o servo de Deus, que serve a Deus servindo a igreja com a palavra de Deus. Ele é um médico que sabe o que a igreja precisa. Então, reconheça o esforço de seu líder espiritual sem contudo divinizá-lo. Segundo, busque conhecer o Evangelho para o benefício de seu coração. Pois quando crescemos em nosso relacionamento com Deus, crescemos em comunhão. Busque conhecer o Evangelho para o benefício de seu coração. Pois quando crescemos em nosso relacionamento com Deus, crescemos em comunhão. Paulo falou ao longo de todo o capítulo sobre isso, sobre uma igreja imatura, uma igreja que buscava a sabedoria do mundo e que ao fazer isso rejeitava a sabedoria de Deus, que é o Evangelho. Essa igreja precisa crescer, ela é uma igreja matura, ela precisa crescer. Então busque conhecer o Evangelho para o benefício de seus corações, pois quando crescemos em nosso relacionamento com Deus, crescemos em comunhão. Cristão, você deve entender que Deus salva pela pregação do Evangelho. Que Cristo crucificado é suficiente. Você deve entender que os sábios de nossa época não sabem nada. Eles até tocam em algumas verdades, mas eles não sabem nada. Você sabe mais do que eles, porque você tem conhecimento de Deus. Você tem a mente de Cristo. Eles só enxergam a superfície da água. Mas você, diferente, você, por causa do Espírito, você pode mergulhar neste oceano do conhecimento de Deus e pode ir até as profundezas deste conhecimento de Deus e desfrutar de todos os tesouros que estão no fundo deste oceano, que é o conhecimento de Deus por meio de Cristo Jesus. Mas eles não, eles só veem a superfície. Pare de ouvi-los como se eles estivessem lá dentro do oceano. É você que está dentro do oceano, não são eles. É você que foi salvo, é você que tem a mente de Cristo, é você que tem o Espírito de Deus para lhe revelar o conhecimento acerca de Deus. Então não os ouça como se eles fossem Deus, como se eles fossem mais sábios do que Deus. Ouça-os como se fossem pessoas que conseguiram enxergar a beleza da superfície da água. Eles só enxergam isso, a superfície do oceano do conhecimento de Deus. Eles encontram verdades importantes reveladas na criação de Deus. Mas eles não vão para o fundo do conhecimento, para o fundo do oceano do conhecimento de Deus. Quem entra lá é só quem tem o Espírito. Se eles pularem neste oceano, ou eles morrem, ou eles saem correndo, porque vão achar que é loucura. Isto vai sufocá-los. Porque é isso que fazem com o Evangelho. Rejeitam. Eles rejeitam o Evangelho. Então entenda isso. Busque conhecer o Evangelho. Busque conhecer a glória de Deus no Evangelho para o benefício do seu coração. Porque quando nós crescemos em nosso relacionamento com Deus, nós crescemos em comunhão. Que Deus nos abençoe